Isso. Bom, olá todo mundo. Eu sou a Ingrid Bart. Eu sou fundadora de uma fintech chamada Linker. O Linker é um banco digital para pequenos e médios empreendedores. A gente já nasceu nativo, Open Banking, microserviços, APIs. Também sou diretora da Associação Brasileira de Fintechs. Ser diretora da associação está me dando uma oportunidade super bacana de participar diretamente do projeto do Open Banking com o Banco Central e demais associações. Um pouco diferente do que foi visto em UK, no Open Banking de UK, o Banco Central do Brasil, de maneira bastante acertada, decidiu organizar essas conversas e o projeto de Open Banking de maneira diferente. Então, foi-se decidido que o Banco Central ia conversar com associações representativas. E me parece que deu muito certo, está dando muito certo, porque fica mais organizado, não significa que as entidades não possam falar com o Banco Central diretamente, mas isso traz uma proximidade e também uma abrangência de você tentar cobrir todos os tipos, por exemplo, de fintechs muito interessante. E hoje vou contar também um pouquinho mais sobre isso, junto com o Rafael. Legal, Ingrid. Eu agradeço também, hein, pessoal. Boa tarde para todo mundo. Ingrid, obrigado por dividir esse painel comigo. Bom, explicando um pouquinho da Liga Ventures e o porquê que a gente está aqui também podendo falar de Open Bank com vocês, né? Hoje eu sou sócio-diretor da Liga Ventures. A Liga é a principal aceleradora corporativa de startups do país. Isso significa que a gente cria os programas de inovação para as grandes empresas se conectarem com startups para gerar negócio, tá? E aí, dentro desse contexto, a gente faz isso em diversos segmentos diferentes, para diversas empresas diferentes, que vai desde a área de seguros, passando por aviação, alimentação, bens de consumo e também a parte de finanças, né? Então, hoje, inclusive, neste momento, a gente está rodando um programa com o Banco do Brasil, com a Cateno e com a própria Tivit, olhando bastante para esse lado de Open Banking, de novas mudanças nas transações financeiras e inovações com startups nesse sentido. E paralelo a isso também, a gente tem um braço aqui na Liga, um braço de estudos de mercado, que a gente chama de Liga Insights, que é responsável por mapear e mostrar as tendências e movimentações do que está acontecendo no mercado brasileiro nos diversos segmentos com relação aos termos de inovação e as startups, né? A gente faz esses estudos desde 2017, do meio de 2017 mais ou menos. A Liga vai completar 5 anos agora em julho, né? E aí em 2017 a gente começou essa frente de estudos e a gente já fez mais de 25 publicações diferentes na área de varejo, Customer Experience, RH, saúde, o mais recente foi em negócios de impacto, e no ano passado a gente trouxe também essa discussão para a área de Open Banking, né, para os termos de Open Banking, para a gente mostrar um pouco do que estava sendo feito, como é que as startups estavam se posicionando e também como é que as grandes empresas e instituições também estavam se colocando dentro desse contexto, né? E eu acho que já iniciando a nossa conversa aqui, né, Ingrid, um ponto que você colocou que é bem interessante, que é o quanto a gente está se aproveitando das experiências que aconteceram nos outros mercados para fazer o Open Banking mais evoluído até o momento, né, do mundo aí. Então, essas discussões estão sendo bem ricas para a construção, e eu acho que você vai poder conseguir dar mais detalhes para a gente, inclusive, dessas discussões e evoluções. Do ponto de vista das empresas, das corporações, dos movimentos que a gente vem vendo junto com as startups, a gente já está justamente nesse momento, assim, os empreendedores estão colocando as tecnologias já em teste para funcionamento de diversas maneiras diferentes, em diversas camadas diferentes, e as grandes empresas estão olhando para isso como um belo ambiente de testes para se aproximar dessas inovações e agilizar o processo de implantação, né? A gente tem algumas discussões que são feitas dentro desse contexto, que é relacionado aos dados mesmos, ao uso dessas informações, a propriedade e como é que faz o intercâmbio disso. Eu acho que tudo isso está sendo construído e é um processo que vem amadurecendo muito rapidamente aqui. E a gente teve o estímulo disso, inclusive, as primeiras discussões de Open Banking e do uso das informações pelo dono da informação dentro das transações financeiras foram estimulados aqui no Brasil por algumas startups, né? Então, isso é bem legal também de pontuar. Então, como um primeiro passo aqui da nossa conversa, eu queria até propor, Ingrid, para a gente discutir um pouco mais aí de como está sendo do lado de vocês que estão trabalhando junto com o Banco Central,
como está evoluindo isso, né? Quais são as expectativas que vocês têm, e você também como representante aí da BFinTechs, como é que você consegue enxergar aí as startups dentro desse processo de transformação que a gente vai viver a partir aí desse próximo semestre? Legal. Bom, primeiro que assim, é um privilégio fazer parte dessa transformação, eu fico muito feliz mesmo. É importante salientar que o Banco Central tem se mostrado extremamente aberto para ouvir, para absorver as sugestões e, de uma maneira ou de outra, tentar acomodar todas as sugestões e, às vezes, anseios de todo mundo que está participando. Não é um trabalho fácil, porque, como eu falei, independente se for em só as entidades representativas, elas representam setores que muitas vezes são muito diversos, né? Muitas vezes não, são muito diversos. Então, você está falando da BFinTechs, que é de fintechs, mas você tem também os bancos grandes, o S1, S2, que a gente chama, tem também os bancos pequenos e médios, tem as cooperativas, tem as instituições de pagamento que são vinculadas a grandes conglomerados financeiros. Então, assim, é muita coisa diferente sentando na mesma mesa para discutir e desenrolar, vamos falar dessa forma, o Open Banking no Brasil. E o Banco Central está fazendo muito essa mediação. Explicar um pouquinho o que aconteceu até agora. O ano passado a gente teve um workshop de Open Banking em Brasília com o Roberto Campos Neto, com toda a equipe do Open Banking, dos diretores de regulação que estão envolvidos. Foi muito um start do que estava por vir, né? E aí houveram mais algumas reuniões e foi instituído um GT de governança para Open Banking, que o Banco Central elencou 9 associações para participar desse GT de governança específico, e a BFinTechs foi uma dessas associações que foi escolhida para participar. Foi público, foi bem interessante. E a partir de então, a gente tem feito um trabalho muito forte, quase semanalmente, de sentar e discutir e levar os pontos dessa questão da governança. É importante falar também que a gente fala muito de autorregulação do Open Banking, mas teve também um pedaço de regulação, isso é super legal, porque o Banco Central olhou e viu a importância de ditar algumas regras no começo, para que então a gente começasse de fato a autorregulação, e é isso que a gente está nesse exato momento fazendo. E aí a autorregulação vai estar dentro desse contexto de governança que a gente discutiu com o Banco Central e essas novas associações. E governança, o que significa no final do dia, né? Como vão se comportar essas deliberações? Quem serão as entidades num grupo de secretariado, por exemplo? E a participação, definir de maneira mais robusta a participação de cada um e do próprio Banco Central, que tem o poder de veto e voto de Minerva. Então, a gente vai ter alguns GTs específicos, temáticos, né? Então, você tem desde segurança à experiência do usuário, é muito legal ver que tem um GT preocupado com a experiência do usuário. Esses GTs, eles são GTs relativamente abertos, onde as entidades vão poder participar. A gente conta também com empresas que têm essa expertise de tecnologia, não só a parte financeira, cybersecurity. E aí, esses trabalhos todos vão ser feitos e passados por um nível de secretariado. Esse nível de secretariado vai priorizar temas, vai de fato organizar para elevar no último nível, que é onde o Banco Central vai participar, que vão ter as deliberações finais e, como eu falei, o Banco Central vai ter voto de Minerva ou poder de veto, olhando sempre para os riscos sistêmicos e querendo proteger muito o sistema financeiro nacional. Então, a ideia de ter o Banco Central participando nesse último nível é para proteger, de fato, o sistema financeiro, para ter certeza que todas as deliberações vão ser positivas, visam o crescimento e desenvolvimento do Open Banking no Brasil. O cronograma está super on time, então muita gente pergunta isso. Não, o Open Banking vai atrasar, não vai. A mensagem foi muito clara.
não vai atrasar. Outra pergunta que sempre fazem é: a LGPD atrasou, tá, né, ainda indefinido. Vai atrasar o Open Banking? Não vai atrasar o Open Banking, o atraso da LGPD, porque o próprio Banco Central já trabalhou muito na construção da LGPD, então ele já entende muito o que tem na Lei Geral de Proteção de Dados, e isso já está aplicado de maneira intrínseca no Open Banking. Então, engraçado, né, que eu ouvi o Diogo, que do Banco Central, falando sobre isso, que na construção das regras do Open Banking já está provisionado a Lei Geral de Proteção de Dados vigente. Então, assim, já tá considerado, não tem impacto, por exemplo, de cronograma, então isso é super legal. O grande objetivo é fazer com que o mercado financeiro se desenvolva, que a gente consiga trazer mais agilidade, tecnologia, segurança, por que não? Muita gente também questiona o fato desses dados serem transacionados, como é que vai ser, se isso traz mais insegurança ou não. Não traz. No final do dia, quando você tira o processo humano, tira o papel, tira tudo que de fato pode ser alterado de maneira humana, as coisas tendem a ser mais seguras. Obviamente que dentro do Open Banking a gente vai discutir o que é ser seguro, quais são essas regras que precisam ser cumpridas para você participar do Open Banking, mas a gente entende que sim, vai ser super seguro. Com isso, a gente entende que vai baratear o custo do sistema financeiro de uma maneira geral, porque uma vez que você precisa levar todos os seus documentos novamente para uma instituição que você quer criar seu relacionamento, essa instituição que tem que fazer toda uma análise, muitas vezes manual, tem um time operacional para fazer isso. Quando você tira todo esse esforço operacional, as coisas tendem a ser mais baratas. Tem, obviamente, todo um custo de implementação, que cada instituição é responsável por esse custo, mas no longo prazo a gente enxerga que vai ter um ganho bem interessante com relação a custos para todo mundo, tá? Então não é só para as instituições, é para o consumidor final também. Além disso, qual que é a ideia, né, do Open Banking? Fornecer acesso. Então, uma vez que é um pouco mais, que é mais barato, que é mais tecnológico, você consegue ter uma adoção maior em massa, você consegue ter escalabilidade. Então, permitir acesso ao sistema financeiro é um tema super importante, super relevante, e todos os projetos do Banco Central visam melhorar essa relação que a gente tem, Brasil, com o sistema financeiro. Os números de desbancarizados ainda são elevadíssimos, e a gente precisa resolver isso de fato, porque eu sempre falo sobre isso. Infelizmente, a gente agora, nesse exato momento está sendo exposto aos nossos problemas no sistema financeiro com o que está acontecendo com o Corona Voucher, que está demorando, às vezes não chega, e tem gente que está passando fome porque não está conseguindo acesso a uma conta, acesso a esse auxílio. Então, é importante dar esse exemplo para ver como vai além de ter uma simples conta ou ter um simples acesso ao serviço financeiro. Então, a ideia do Open Banking é fornecer esse tipo de acesso e além disso, democratizar o crédito. A partir do momento que eu tenho acesso ao sistema financeiro, que eu estou gerando dados e que esses dados eles podem ser enriquecidos e trabalhados para definir o meu perfil, o meu score, de maneira muito mais personalizada, o crédito ele vai ficar mais acessível e, além de ficar acessível, ele fica mais justo, com taxas mais justas, de fato, levando em consideração o meu comportamento de consumo. Isso é super relevante. E por que isso tem tanto a ver com o Open Banking? Porque vai ser o Open Banking que vai possibilitar esse compartilhamento desse meu comportamento de consumo com outras instituições, e aí cada elas, com a sua inteligência, vai poder me oferecer um crédito, como eu falei, bem personalizado. E por último, acho que é super importante falar também a questão da experiência do usuário. Então, como eu falei, vai ter um GT focado na experiência do usuário.
O próprio Roberto Campos Neto, naquele workshop que eu fui ano passado, falou sobre a experiência do usuário. E a experiência do usuário vai também muito além de simplesmente o design do aplicativo que você está usando, ou então a comunicação que você está falando, né, fazendo com ele. Vai também do end-to-end do processo da contratação de produtos e serviços, vai do end-to-end a partir do momento que eu dou o ok para você compartilhar os meus dados, como é que isso vai se dar? Porque a ideia do Open Banking, como eu falei, é facilitar, não é complicar. Então, se, por exemplo, no momento que eu quero compartilhar os meus dados, é super burocrático, demora, eu não consigo entender, poxa, mas eu vou compartilhar, quais são os dados que eu vou compartilhar, como que é esse opt-in para compartilhar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa experiência do usuário para que esse opt-in seja claro, transparente, rápido e não desestimule a adoção do Open Banking por causa da experiência. Então, é super relevante falar sobre isso. Eu acho muito sofisticado o presidente do Banco Central falar isso. Eu fiquei muito emocionada quando eu vi, porque, poxa, quem trabalha em fintech sabe o quanto a gente leva isso em consideração. E a gente está bem esperançoso que isso, de fato, vai mudar muito, não só a nossa relação com o dinheiro, mas o sistema financeiro brasileiro de uma maneira geral. E só um último ponto. Falo demais, né, Rafa? Calma. Último ponto que eu gosto também de sempre falar. Todos os pontos são importantes de compartilhar e eu vou até voltar com você vou aproveitar e eu vou acabar transformando isso numa entrevista também. Fechadíssimo. Já Então, último ponto, prometo, é que assim, a gente vai ter, tem um cronograma que as instituições, tem algumas instituições que são obrigadas a aderir ao Open Banking primeiro, e aí tem ali um cronograma de adesão que vai ser seguido. As fintechs, especialmente, elas não têm essa obrigatoriedade de aderir ao Open Banking, né? Mas a gente também, de maneira muito acertada, a gente, Brasil, Banco Central e o Open Banking, o projeto do Open Banking, de maneira muito acertada, criou o princípio da reciprocidade, que também é muito bacana. Então, você não é obrigado a entrar no Open Banking se você não quiser, porque isso tem um custo de adequação, tem todo o custo de segurança, você precisa, de fato, se organizar e, enfim, você não tem que ter essa obrigação se você é pequeno, ainda está validando seu modelo de negócio. Porém, se você quiser, você pode, desde que você também abra os seus dados. E por que isso é importante, né? Porque primeiro, é reciprocidade, então, assim, quer brincar, vamos brincar da maneira correta, e garante que quem quiser entrar, mesmo que não seja obrigado, vai cumprir todas as regras que vão ser deliberadas dentro da legislação, a autorregulação de Open Banking. Então, a partir do momento que eu estou apto para abrir meus dados, eu passo mais segurança que eu estou apto para consumir esses dados de outras instituições que foram obrigadas inicialmente. Então, isso é muito relevante falar, é muito bacana, e isso abre oportunidade para novos negócios, novas empresas, novos modelos de negócio de uma maneira geral e para as próprias fintechs. Não, legal, Ingrid. Assim, realmente eu vou voltar com você com algumas perguntas, porque eu acho que o papel do mapeamento, quando a gente fez, do estudo que a gente fez, foi levantar alguns desses pontos, e é legal a gente sair dessa questão vamos dizer assim, teórica, e ver o que vocês já estão avançando na prática, e você é a melhor pessoa para informar e repassar essas informações. Então, eu fico super confortável em que você fale o quanto você considera interessante compartilhar com todo mundo, porque justamente assim, alguns dos pontos eu fui até anotando aqui enquanto você foi falando, né, que a gente abordou no mapeamento, por exemplo, foi a estrutura de APIs, quando a gente fala disso, né, da necessidade também de investimento tecnológico para que a gente consiga fazer de fato as informações circularem de um lado para o outro de uma forma segura, com reciprocidade entre os dois pontos que estão se intercambiando, entre outras coisas. A experiência do cliente, que eu acho que é algo fundamental dentro dessa história, e até foi eu acho que uma das lições mais aprendidas dos modelos que já foram implementados fora do país. Tem dados lá que mostram do Open Banking do Reino Unido, né, que
ou estão, se eu não me engano, há 4 anos ou 3 anos de aplicação, e não conseguiram decolar ainda no uso dessas informações, justamente porque isso não fica claro para o cliente, ele não sabe o que ele pode fazer com a própria informação, isso não é exposto pelos players tradicionais também, de que existe essa possibilidade de portabilidade de informações, portabilidade de transações e operações de financeiras dentro dessa história, usando da informação, né, e do histórico. E também tem a parte agora que você colocou mais para o finalzinho, com relação à exposição não só dos pontos de melhoria que a gente tem no nosso sistema financeiro, mas também pensar nisso como oportunidades que foram agora enaltecidas, entre aspas, né, pelo momento de crise. E aí a gente está falando desde a questão da desbancarização, mas também a gente tem um outro lado, que é o acesso ao crédito, não só da PF, mas da PJ também, dessa história, né? E isso mostra como também entram as startups nesse jogo, entram as fintechs ajudando a distribuir esse dinheiro. Talvez aí seja uma das grandes diferenças que a gente tem do modelo americano da instituição financeira central lá, né, e com o modelo brasileiro, é que a instituição central lá consegue acessar diretamente o cliente no final e fazer com que esse dinheiro chegue mais rápido. Aqui a gente passe por uma intermediação. Então, mesmo o Bacen, o BNDES e outros bancos públicos que entraram com linhas de crédito a favor dos pequenas empresas, né, das empresas tradicionais, como esse dinheiro não chegou até a ponta da maneira como era esperado por toda a burocracia que existe dos outros processos, e quando a gente abre a informação e começa a poder, abre a informação no sentido, né, da pessoa dona da informação, consegue utilizar desse histórico a favor de todo esse processo, e uma série de fintechs conseguem fazer uma análise disso e trazer um score mais realista. Não quer dizer que a gente está falando de flexibilidade necessariamente, mas como é que eu consigo analisar informações em tempo real, informações diversas, estruturar informações não estruturadas para compor um crédito para alguma pessoa, para alguma empresa ali, e isso mostrar uma redução drástica, né, do risco que está sendo assumido pela instituição financeira que está fazendo a operação de crédito, e transferir isso para a ponta, né, o quanto pode mudar o jogo para a gente aqui no Brasil, que tem uma concentração bancária muito grande, né? 80, se não me engano, 80, 85% é concentrado nas 5 grandes instituições financeiras aqui. Então, trazendo um pouco desse cenário também, que a gente colocou lá no mapeamento. Então, pessoal que não conhece o estudo de Open Banking ainda, ele é aberto, está lá no insights.liga.ventures, e a gente separa os capítulos justamente nessas discussões. Tem um capítulo falando de experiência do cliente, um capítulo falando de APIs, um capítulo de lições aprendidas. A parte da crise naquela época a gente não viveu, então, mas a gente colocava algumas oportunidades lá, como essa de crédito e de acesso aos desbancarizados, né? E aí, Ingrid, eu queria aproveitar, literalmente estou aproveitando aqui da tua presença para ter também uma atualização real-time do estudo, e eu queria te ouvir um pouco com relação ao papel das startups nesse desenho do Open Banking aqui no Brasil. Você como uma empreendedora de startup também como um representante de uma entidade que fala em nome das startups do setor financeiro aqui. Como é que está sendo essa atuação? Está sendo bem ativa? Tem voz? Está sendo ouvida dentro da composição do Open Banking aqui no Brasil? E como é que você está enxergando isso também com relação à correlação ou a coexistência com os grandes, né, com os grandes players desse mercado, né? A gente tem uma série de startups aí que atuam em vários elos da cadeia diferente, a de crédito, tem as de conta, tem as de transações, tem as de análise de risco, de score, tem os especialistas em APIs. A gente tem todos esses representantes ali discutindo isso também, colocando esses interesses, ou essas visões, não necessariamente só os interesses, né, mas essas visões. Um dado até que acho que foi uma pesquisa da UI lá no Reino Unido, quando lançou-se o Open Bank lá, perguntaram para as startups o que elas estavam achando, e 94% delas falaram que iam mudar completamente o mercado financeiro e estavam esperançosos em poder colocar de fato os seus produtos no ar. E aí a gente viu todo o desdobramento que não foi no ritmo que estava esperando, né? A gente está como aqui no Brasil, assim, a gente está conseguindo ter espaço para esses novos entrantes dentro desse novo projeto, né?
E se sim, como é que eles estão sendo ouvidos? Claro, é uma pergunta bem interessante, porque esse GT de governança que eu falei, que foi instituído, e que essas 9 associações foram chamadas pelo Banco Central para participar, foi exatamente para dar importância para cada uma dessas entidades. Então, assim, para você ter representatividade, o Banco Central está muito preocupado com representatividade, então ele quer sim um equilíbrio de representatividade, porque, de fato, os incumbentes, como a gente fala, dos bancos tradicionais, dos bancos grandes, eles têm um risco sistêmico muito grande, eles correspondem a um volume financeiro muito grande, mas as startups de serviços financeiros representam a inovação, representam a tecnologia, representam a fácil adoção, representam a escalabilidade, representam capilaridade, representam chegar aonde, de fato, muitas vezes as instituições financeiras não conseguem chegar, e não é por mal, é porque, de fato, ninguém é bom o tempo todo para todo mundo. Então, a gente precisa, sim, trazer essas diferenças para a mesa para que a gente consiga, juntos, resolver os problemas que a gente ainda tem no sistema financeiro. Problemas, digo, de acesso mesmo, né? Acesso, custo e tal. E pelo menos, assim, minha opinião pessoal, que eu sinto é que a gente está conversando de igual para igual, tá? E o Banco Central está fazendo um trabalho bem, bem forte nesse sentido de dar exatamente o mesmo peso para as deliberações de todas as cadeiras que estão sendo confeccionadas, vamos falar dessa forma. As cadeiras que eu digo, as cadeiras deliberativas mesmo. A gente ainda não tem ali um martelo final, isso está sendo desenhado agora, de como de fato, quantas vão ser, o peso certinho, mas pelo que eu estou vendo, o desenho que eu estou vendo se concretizar é de peso igual. Isso assim, é muito bacana, porque não importa só o quanto você está dentro do sistema financeiro, mas importa também o quão de mudança positiva, de inovação e de novas funcionalidades, novos produtos você consegue gerar, e isso fica muito forte com as fintechs, né? Então, respondendo de maneira objetiva, sim, a gente está sendo considerado de maneira igual, então a gente está, sim, tendo muita voz. Muita gente interessada do lado das fintechs, obviamente, então a gente vê uma participação grande. Esse evento, por exemplo, é só para medir o super engajamento que o setor está tendo com relação a esse projeto. E qual foi a sua última pergunta? Eram duas, né? A questão da representatividade das fintechs e das ideias, né? Das novas ideias, das startups que estão surgindo, dos novos negócios. A minha opinião pessoal é que, de uma vez por todas, a gente vai ter que trabalhar em conjunto. O que significa isso? De novo, ninguém é bom o tempo todo para todo mundo. A partir do momento que eu olho para mim, eu como uma instituição financeira ou eu como fintech, entendo as minhas limitações, entendo que eu posso ser melhor se eu fizer parceria com alguém, entendo que eu posso alcançar mais clientes, ajudar mais pessoas, acessar outros nichos de mercado quando eu estou com alguém. Eu acredito que isso é evolução de fato, tá? Evolução do mercado e da própria entidade. E o Open Banking, para mim, é exatamente isso, é conexão, gente. É conexão, via API, mas é conexão. E o que eu vejo, assim, de coisas que podem acontecer, de novos modelos de negócio, que, na verdade, já estão acontecendo, por exemplo, a criação de hubs de serviços financeiros. Então, a entidade, ela não é uma entidade financeira, ela é uma plataforma de tecnologia, e aí lá ela pluga uma série de produtos e serviços financeiros de parceiros, e ela vira um grande gerador de negócio, gerador de lead, um marketplace de serviços financeiros. Isso tem um potencial gigantesco, na minha opinião,
porque você faz ali uma curadoria de vários produtos, você pega o melhor de cada um, então você pega o melhor de crédito para PF, o melhor de crédito para PJ. E quando a gente fala, estou falando de crédito, mas assim, quando você fala de serviço financeiro, você pode ter vários desdobramentos, vários vieses. Então, vamos falar só do nicho de agronegócio. Então, você pode criar uma plataforma de serviços financeiros com uma conta PF específica para aquele nicho, PJ, com o crédito, com investimento, com gestão, porque cada business tem a sua especificidade e hoje em dia a gente tem, por exemplo, fintechs muito nichadas e fazendo um mega sucesso naquele nicho. Então, olha que legal, a gente pode ter uma plataforma onde eu não preciso ficar eu mesma como cliente caçando, conectando, eu tenho ali tudo centralizado. E é isso que eu vejo de potencial no Open Banking, essa conexão, no melhor da palavra, assim, a abertura para essas conexões, para essas parcerias e complementariedade, né? Então, de novo, assim, eu tenho meu core business e eu não preciso ser só a plataforma, eu posso ser, por exemplo, o Linker, que é a conta digital do pequeno e médio empreendedor. Eu tenho meu core. É muito difícil você desenvolver vários cores. Normalmente você tem que fazer muito bem aquilo que você se propõe a fazer, só que as necessidades de um cliente, pequena e média empresa, são inúmeras. Então, por que não conectar e trazer para cada vez mais fidelizar o cliente? Então, eu acredito muito nisso, eu acredito que isso vai acontecer, todo mundo sai ganhando, a sociedade, as empresas, as instituições financeiras, as fintechs, e barateia também muito o custo. E aí, fazendo um exercício de futurismo aqui, se é que é permitido, né? Mas eu entendo que em algum momento a gente vai trazer uma fluidez para o sistema financeiro muito importante. A gente vai consumir produtos e serviços financeiros sem de fato perceber. Então, enquanto a gente está aqui gravando, eu posso de repente olhar meu saldo na conta através de alguma plataforma. Enquanto estou no meu e-mail, eu consigo fazer um pagamento dentro dessa plataforma. Então, cada vez mais, eu acredito muito isso no Open Banking, as coisas vão estar tão conectadas que os layers vão passar desapercebidos, assim, as camadas elas vão estar muito desvinculadas e ao mesmo tempo juntas. Então a gente traz essa fluidez mesmo para serviços financeiros. Então você vai utilizar os serviços financeiros meio que sem perceber, que é muito que a gente vê com as próprias startups. Então vou dar um exemplo muito grande, mas o próprio Uber, né, trouxe uma fluidez para a questão de transporte coletivo, mas também do pagamento disso, porque é tão fácil que eu me sinto compelida a usar. Eu não preciso, passar o cartão, esperar. Não, eu entro e saio, sem necessariamente precisar ter algum tipo de ação ou input de pagamento. Mesma coisa as lojas lá da Amazon, que você consegue entrar, pegar lá o produto e sair sem necessariamente ter ação de pagar. Eu acredito que o Open Banking é a ferramenta que vai levar a gente para esse mundo de maneira exponencial. Então, a fluidez no sistema financeiro. E eu acho que só complementando aqui, né, Ingrid, a gente está falando, como você falou, exercício de futurologia, e é muito claro essa questão de você tornar a experiência fluida, né, e em alguns casos a gente já está vivendo, como você falou, do próprio Uber, ou quando a gente pega os super apps que já estão em evidência aqui no Brasil, estão mais ligados hoje ao varejo, mas começam ali a já criar suas primeiras camadas no setor financeiro, telefonia, e vai abrindo outras frentes de serviços. E a gente começa a ver que, no fim das contas, você está interessada na entrega daquilo, não necessariamente na transação, né? E aí você não precisa nunca mais se preocupar lá com o seu cartão de fazer ali e tudo mais, coisas nessa linha. E aí Até porque ninguém acorda um dia e fala, nossa, eu tô com uma vontade de fazer uma TED. Exato, é uma necessidade. Acorda com essa vontade. Tem vontade de receber TED, mas ninguém acorda com essa vontade de, ai, nossa, que delícia pagar um boleto. Então, quanto mais fluidez, menos fricção você tem nessa questão de serviços financeiros, é melhor para todo mundo, entendeu?
E eu acho que até os grandes, refletindo isso no mundo de startups, né, os grandes movimentos que a gente vem vendo nos mercados de investimento em fintechs, eles estão muito linkados, né, a isso, né, de como você trazer a experiência de pagamentos ou a experiência, porque eu não quero acordar e pagar alguma coisa. Eu tenho lá um concentrador onde tem todos os DDAs automáticos numa própria carteira e eu posso definir a maneira como eu vou pagar e posso deixar isso em pagamento automático, inclusive, e garantir que, beleza, tudo que eu receber ou no meu CPF ou no meu e-mail já está centralizado em um lugar e eu não preciso caçar e ficar perdendo prazo de coisas ou uma bagunça de uma operação. Isso a gente está falando na vida PF, quando a gente traz, né, no teu caso ali com as PJs, principalmente as pequenininhas, que, cara, é uma pessoa, duas pessoas tocando o negócio, pagando fatura de 3, 4, 5, 6 fornecedores diferentes, entre outras coisas, o quanto isso acaba agregando aí valor a essa cadeia, né? E aí, só fazendo um adendo final, trazendo o presente da futurologia, né, vamos falar assim, a gente tem a questão cultural, né, e a gente não pode esquecer disso. Quando a gente fala de experiência do usuário, não necessariamente a gente está falando só num app fácil de navegar, mas é o quanto eu consigo ensinar as pessoas a usarem aquilo, a terem consciência daquilo. Quantas startups que a gente viu nesses últimos 3, 4 anos que nasceram e ensinaram muita gente a investir no mercado, né? A sair da poupança e a conhecer outros produtos financeiros de investimento. E aí agora a gente está falando de uma evolução também no mercado desbancarizado, né? Querendo ou não, a crise ela trouxe através do voucher e das outras ações, ela trouxe muita gente para o banco, para a Caixa hoje, né? Hoje a Caixa reúne esses clientes, mas foram, se eu não me engano, ali 30 milhões ou 40 milhões de invisíveis, né, que eles chamavam, que se bancarizaram de alguma forma, né? Por mais que eles não entendam ainda ou não consigam operar todas as transações financeiras que existem como dentro de um banco, mas a partir de agora eu sei quem é essa pessoa, ela tem um aplicativo ali na mão onde ela pode utilizar para gerar o código, para retirar o dinheiro no caixa eletrônico, mas eu posso educar essa pessoa a fazer as transações digitais disso. A própria Caixa liberou o acesso a esse saldo, né, de maneira online em vários serviços já, e aí você já começa também a acelerar esse processo, que é, pô, você não precisa nem vir pegar o dinheiro aqui, não precisa, ó, teu dinheiro está disponível de uma maneira digital e você pode utilizá-lo em várias outras coisas aqui. E aí, com o Open Banking, você também passa a poder acessar esse perfil desse cliente através de outros serviços que ele já tinha, né? Que ele já utilizava. Ele tinha um celular ali em algum momento e ele ou ouvia música ou fazia alguma buscava um lugar no mapa, enfim, ou fazia uma compra mesmo online. Integrando todas essas informações, você consegue trazer esses invisíveis para um mercado que pode ser, inclusive, um mercado de estímulo ao crédito dessas pessoas, para que elas possam tanto empreender, quanto também evoluir ali em outras questões de transações financeiras, né? Ô, Ingrid, Os invisíveis também consomem, né? com certeza, com certeza. E eu acho que é isso o ponto que a gente está vendo. Se tem um lado meio cheio do mercado financeiro da crise agora, pensando nos invisíveis, eu acho que é isso, eles deixaram de ser, né? E a gente passou a entender muito mais também o mercado de autônomos, né? Você trabalha aí com a Linker dentro do PJ dos pequenos, o mercado de autônomos também ali a gente começou a entender muito melhor o funcionamento deles, o quanto existe uma volatilidade em termos de demanda, e esse cara ele é completamente impactado no momento que ele não pode vender, ele não tem alternativa, ele não tem um fluxo de caixa constante, previsível, entre outras coisas, né? Então você consegue, inclusive, pensar num produto de crédito para esse cara, de uma antecipação de recebíveis que foge do tradicional e de bater na porta dele e oferecer um capital de giro com juros absurdos, que não faz o menor sentido para ele nesse momento, né? Então, acho que a gente passa a conhecer bem mais o mercado. Para terminar aqui, Ingrid, acho que a gente está inclusive estourando o nosso tempo, eu vou só projetar aqui o mapa que a gente fez, né, das startups e de outros agentes, e a gente faz uma análise, deixa eu ver se fica... Apareceu aí? Apareceu, né? Apareceu. Essa foi uma versão que a gente fez, então, no meio do ano passado, em outubro do ano passado, onde a gente ali tinha visto 43 startups que já estavam atuando, de certa forma, com o Open Banking. E você falou aí bastante do movimento dos próprios empreendedores em torno disso. Esse número a gente vai atualizar, inclusive vai ficar disponível para vocês um formulário aqui para vocês
que estiver assistindo e quiser aparecer também no mapa, colocar lá o cadastro de vocês e a gente vai atualizar essa versão provavelmente ali em julho, no próximo mês. Mas eu queria ouvir, como uma consideração final aqui, inclusive, Ingrid, como é que você está enxergando essa evolução de toda essa cadeia, né, de API, Bank as a Service, as comunidades, os eventos que a gente está vendo cada vez mais em torno desse tema. É uma pergunta, talvez, que a resposta seja óbvia, mas eu queria ouvir muito mais os teus contextos em torno disso. A gente vai evoluir, a gente vai crescer nesses números nos próximos anos? A gente vai crescer de maneira exponencial. Como a gente conversou nesse painel, as startups, elas são nativas, né, muito nativas em APIs, então, assim, de uma maneira ou de outra, quem nasceu depois desse reporte, com certeza vai estar aqui, mas também do lado de evento, comunidade, os grupos de trabalho do Open Banking com o Banco Central também vão acrescentar nessa questão de comunidade. Eu acredito que vão sair novas comunidades desses grupos de trabalho, porque como eles têm um papel temporário dentro do projeto, né? Depois que o projeto ele for de fato implementado, a autorregulação for implementada, esses grupos de trabalho eles podem se transformar em comunidades, por que não? Open Banking, experiência do usuário, alguma coisa do gênero, eu acho super bacana. Uhum. As próprias instituições financeiras, elas já estão bem evoluídas também com relação a se preparar para o Open Banking, principalmente as pequenas e médias instituições financeiras. Então, muitas delas eu acredito que ainda não estavam aqui, com certeza agora vão chegar. A parte regulatória com absoluta certeza, então quando a gente tiver mais clareza da parte regulatória, estiver pronto de fato, também tende a acrescentar. Eventos, obviamente, não sei se vão ser eventos presenciais mais, mas como o Open Banking Week está sendo completamente virtual, também acredito que vai haver um incremento aí. E de maneira bem intensa essa questão de quem fornece infraestrutura em API, segurança, testes de segurança, o próprio core banking, empresas de tecnologia que vão oferecer esse core banking, tende a ter um crescimento assim, também exponencial, e não só local. Eu já venho acompanhando isso há algum tempo, eu estou vendo muito interesse de empresas de fora, principalmente Europa, querendo vir para o Brasil para prestar esse serviço. Eles já têm esse tipo de conhecimento, né? Eles passaram por isso de uma maneira ou de outra, e trazer esse tipo de conhecimento para cá também é super bacana. Eles estão enxergando uma mega oportunidade, então acho que a gente vai ter umas 2 páginas aí no próximo relatório. Esperamos, porque até trazendo também o nosso lado aqui, né, quando a gente faz essa conexão do mundo de corporações aí tradicionais ou maiores com o mundo de startups, essa demanda ela é também muito intensa, né? Cada vez mais a gente vê essas corporações, e não só necessariamente ligadas ao mercado financeiro, mas a gente vê, por exemplo, tem clientes nossos que trabalham com varejo que tem total interesse em se posicionar dentro desse contexto, seja pensando na sua wallet, seja pensando em oferecer serviços especializados para os seus revendedores ou vendedores, enfim. Existe um caminho muito grande aí, uma cena com muitas oportunidades para que as startups se conectem, não necessariamente só com o cliente final, mas também fazendo esse B2B2C aí, ou B2B2B de novo, né, na história, para a gente conseguir construir soluções em conjunto e evoluir nesse sentido. E talvez a gente tenha até um quadradinho, ou mais de um quadradinho nesse mapeamento, que são as instituições não financeiras. Não são nem as empresas de tecnologia financeira, de API, de infra, de evento, nada disso, mas também as grandes empresas de varejo, que elas podem se beneficiar. Então, eu que sou cliente de uma instituição financeira, de repente eu quero compartilhar com uma empresa de varejo para que ela tenha mais segurança quando ela está fazendo uma venda para mim. Então, acho que vai crescer bem. Legal. Bom, gente, a gente agradece aí a atenção de todos, a gente compartilha aí nossos contatos também com vocês em seguida do evento, para que vocês possam também se conectar com a gente poder bater um papo também por fora do evento. A gente tem assunto
pra caramba, né? Do lado da Liga, a gente se interessa muito em ver o desenvolvimento desse mercado, em termos de inovação e como as startups se posicionam. A Ingrid ali tem a função como empreendedora de trazer essas soluções e também como a BFinTech de articular toda essa movimentação, né? Ali, seja com o Banco Central, seja também nas demais comunidades que a gente está falando justamente disso, né? Que as já existem, as que vão existir. Então, a gente fica muito feliz de poder compartilhar com vocês. Só reforçando, se vocês quiserem ver o estudo completo na íntegra, ele é gratuito, tá? É insights.liga.ventures. Vocês procuram por Open Banking lá, vocês vão achar. Vai também ficar disponibilizado para vocês o formulário para atualizarem e aparecerem no mapa na próxima versão. E eu agradeço mais uma vez e agradeço a Ingrid por poder dividir aqui esse espaço com você nessa discussão. Muito obrigada, Rafa. Prazer incomensurável estar aqui falando sobre isso. A gente quase não vai ter trabalho, viu, gente? Então tá tranquilo. Quase não vai ter trabalho, discussões, mas é muito positivo, vai vir muita coisa boa, estou bastante confiante e conto com a ajuda de todo mundo também, de todo o ecossistema que tem relação ou quer ter relação com o Open Banking para trazer as suas boas ideias e a gente construir isso junto. Legal, gente. Até mais, bom evento para vocês, outras atrações aí, tem um monte, e a gente se conecta aí nesse mundo online. Tchau, tchau. Tchau.